Boa noite a todos, estimados buscadores, pesquisadores, aqueles que nos acompanham em nossas lives nestas segundas-feiras. É uma alegria estar com todos vocês novamente. Nessa oportunidade, nós vamos apresentar uma live gravada, tá? Com um tema muito importante, muito interessante, que se intitula A Superação do Conflito e o Futuro da Humanidade. Amigos, se pudéssemos definir numa única frase o que é mais importante na vida, nesse momento atmosférico que estamos vivendo, essa frase seria a superação do conflito fundamental e a consequente harmonização de nosso ser com a consciência universal. Talvez pensemos, diante dessa frase, nas formas de conflito que conhecemos. Porém, esses conflitos são apenas a ponta de um grande iceberg, que se constitui, sim, esse iceberg, numa massa de energia reativa que define estruturalmente as nossas expressões de pensamento, de sentimento e de reações. Por isso, o conflito fundamental é muito mais profundo e apresenta várias faces. Mas do que é composto essa massa de energia reativa? Muitos autores chamam essa substância genericamente de um espesso glúten. Cada pensamento emitido, cada sentimento, cada desejo polarizam átomos de natureza muito especial, gerando uma forma de vida conhecida como imagens-pensamento ou elementais. Essas imagens, amigos, que são formas de energia concentrada, passam a orbitar ao nosso redor e a formar uma base de memória condicionante em nosso próprio ser. Elas formam o nosso subconsciente e, após um longo período de tempo, vão se tornando também no próprio inconsciente. Esse efeito condicionante tem como base a orientação magnética que damos a essas criações, ou seja, o nosso próprio egocentrismo. Além dessa orientação vibratória, também são estas imagens formadas através de uma percepção muito duvidosa e equivocada da realidade à nossa volta. Pois os centros sensoriais de nosso ser, que são baseados nas glândulas de secreção endócrinas, dependem da essência que circula em nosso sangue, que circula em nosso próprio campo de respiração e em nossos corpos sutis. Ou seja, dependem do nosso próprio referencial já armazenado. Conclusão, então. A nossa realidade substancial é um círculo fechado de energias condicionantes. Pensemos aqui num mecanismo de ação e reação automático, que se encontra fortemente arraigado em nosso ser. Cada um de nós possui os centros de percepção sensorial que carregam para o nosso interior as várias situações, as demandas, as relações na vida. Poderíamos comparar esse mecanismo de forma metafórica
com a própria justiça desse mundo, sendo que os juízes somos nós mesmos. Vejamos, chega uma situação diante de nós, seja ela qual for, uma pessoa, um caso, uma demanda, um fato. Seria como se fosse protocolado então uma petição, na nossa imagem metafórica. Nesse instante, o nosso juízo julga, mediante seu referencial, que é a nossa biblioteca particular. Isso que estou percebendo é tal coisa, boa, má, lucrativa, interessante e etc. Fazemos esse julgamento com o centro sensorial ligado ao santuário da cabeça. Em sequência, o processo desce para outra instância de nosso tribunal interno. E com o centro energético do coração, nós criticamos de alguma forma a situação percebida. E a última instância é a instância condenatória, os nossos atos, que estão na base do chakra do sacro. Pois bem, amigos, após esse procedimento, que pode acontecer em uma fração de segundos, nós formamos então uma ideia. Se diante daquela situação, diante daquele oponente, somos mais fortes ou mais fracos. E essa situação deve ser compreendida em diversos níveis, do mais concreto ao mais sutil. Se julgamos ser mais fortes, então partimos para o ataque, que pode ser uma agressão, pode ser uma imposição, pode ser uma autoafirmação ou apenas uma decisão. Mas também pode ser a expressão de um orgulho, de uma vaidade ou até de uma presunção. Porém, amigos, se diante daquela situação, daquele oponente, daquele fato, julgamos que somos mais fracos, que somos mais frágeis, entramos num processo de fuga e nos recolhemos. Surge então uma preocupação, uma ansiedade no coração e o medo. Com esse mecanismo, nós vamos repetindo então, amigos, inúmeros julgamentos diariamente, repetindo ciclicamente as nossas tendências, os hábitos, e acabamos então por manter as nossas vias de acesso, as vias de percepção, hermeticamente fechadas e pré-definidas. Assim sendo, toda a nossa ação e toda a nossa reação precisa ser crivada por nossos centros de percepção. Observem então que esse mecanismo que se alimenta da biblioteca de referências, de referenciais em nosso próprio ser, é o tom fundamental do nosso conflito na vida, esse glúten. É com esse conflito que nós estamos sendo confrontados neste momento, nesta era, com o poder do Espírito deste período aquariano. Mas então, amigos, como superar isso? Superar esse conflito fundamental significa mudar estruturalmente a forma com que a nossa consciência trabalha. Esse mecanismo de criação egocêntrico precisa ser quebrado.
e um movimento retrógrado de criação, um movimento contrário no ciclo de pensamentos e de referenciais precisa ser iniciado. Mas como permitir que algo novo, diferente, com uma forte atividade virtuosa e elevada, possa penetrar em nosso ser e provocar um impacto nesse circuito fechado? Primeiro, é necessário saber onde encontrar esse algo novo. E aqui a resposta é única, ou seja, dentro de nós mesmos. No meio desse oceano de energia caudal, bem no centro de nosso ser encontra-se a pérola, o átomo centelha do espírito, o núcleo irradiador da imagem pura do universo. Mas como podemos afirmar isso? Primeiro vejamos uma visão de contraposição. Sem a presença desse núcleo monádico, a nossa vida perderia todo o sentido. Não haveria aspirações, jamais desejaríamos o amor, a justiça e a elevação da consciência. Mas também podemos constatar a presença deste núcleo monádico quando enxergamos na própria natureza a manifestação do arquétipo universal, a Trindade Divina. O espírito é a base da ideação, a alma é a consciência, a intermediária, e o corpo, a matéria animada. Alma e corpo, assim, são um contínuo movimento em direção à ideia, ao espírito, um contínuo movimento de aperfeiçoamento na evolução em direção à ideia, ao espírito. Ou seja, a natureza evolui, não importa quanto tempo isso levará para atingir a perfeição. Mas também podemos constatar a presença desse núcleo monádico nos momentos em que, na maturidade de nossa consciência, intuímos ou somos inspirados a coisas mais elevadas. Pois a intuição, amigos, é uma percepção sensorial. Percepção essa que começa a se desenvolver no homem amadurecido. A intuição não está subjugada, e aqui é a chave. Ela não está subjugada aos elementos que circulam em nossos corpos. Não, a intuição é uma percepção direta na alma. Então é um sentido sensorial confiável sobre esse aspecto. Após reconhecer onde se encontra a fonte de nossa elevação, no núcleo monádico, precisamos saber então como acessar essa fonte. Como permitir que essa fonte de luz, de imagem pura, circule em nosso ser, provocando o movimento retrógrado tão desejado, o movimento contrário ao circuito de imagens, pensamentos circundantes ao nosso redor. E aqui, amigos, neste sentido, não existe nenhuma técnica, nenhum exercício, nem é necessário ser uma fonte de conhecimento intelectual. Acessar essa fonte monádica em nosso ser significa abrir espaço para sua manifestação. Abrir espaço nos salões abarrotados
de convidados da nossa festa diária. No salão superior, por exemplo, o Santuário da Cabeça, que está abarrotado de convidados, de informações, de pensamentos. Nesse salão superior, algum esforço é necessário de nossa parte para uma pausa na recepção de novos convidados inconvenientes, pensamentos negativos, coisas de pouco valor essencial e todo o lixo de informações que está à nossa volta e que é captado pelos nossos sentidos sensoriais. Ou seja, precisamos neste salão superior aplicar um filtro sobre tudo aquilo que assimilamos no nosso dia a dia. Sem um esforço nesse sentido, toda a pretensão será em vão. E o mesmo ocorre no salão mais interior, que é o coração. Vocês sabem que toda atividade de pensamento, toda atividade emocional e toda atividade de desejos convergem para o centro, para o coração? Cuidar do coração e utilizar a nossa compreensão e ação para que ele se mantenha o máximo possível em paz. E quando surge um medo, procuremos na profundidade de nosso ser as razões para isso ter acontecido. E a grande maioria das vezes esse medo é uma memória condicionante, originária no passado. Ou seja, não é um fato real, e sim um sentimento referenciado em nosso ser. E a ansiedade então se projeta como uma possibilidade futura de um acontecimento imaginário. A compreensão é que deve operar sobre estas energias, afastando esses convidados para o lado de fora destes nossos salões de santuários, estes nossos centros de atividade. Esses primeiros passos, aliados à sua busca, à sua pesquisa, sua obtenção de conhecimento e sua vigilância constante sobre si mesmo, vai abrindo espaço de percepção interior, amigos. E assim, cada vez mais, a imagem pura do centro monádico falará em nosso ser, criando um potente movimento retrógrado e renovando os 3 centros de nossa alma. Agora uma palavra final sobre o futuro. Esse mecanismo de atividade descrito até agora é o que de mais comum existe entre todos os seres humanos. Esse mecanismo é a raiz de toda a nossa dificuldade, de toda a tragédia humana. Então, todo aquele que dá fortes passos no sentido de fazer circular em seu ser a imagem pura da ideação divina, fará essa imagem projetar-se no campo astral particular e no campo astral do mundo. Uma imagem pura, um pensamento puro, que penetra no oceano de energias coletivas geradas pela própria humanidade, é água boa que flui no mar da humanidade. Essa potente e elevada energia, compreendida e dinamizada por seres humanos, rasgará os véus da ignorância e será a mola propulsora da mudança fundamental no seio da nossa humanidade.
Assim, amigos, nós esperamos de todo o coração que essas reflexões tenham sido de grande valia para cada um de vocês. Um forte abraço e nos vemos em nossa próxima segunda-feira às 20 horas. Boa noite a todos.